Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara, na internet, Facebook, YouTube, a última edição do Participação Popular em 2018. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que de repente pode entrar na sua listinha de promessas ou ideias para 2019. Vamos falar da economia criativa e da economia colaborativa. Dois assuntos que às vezes se misturam, mas são coisas distintas, e nesse período de crise econômica, né? Muita gente aí desempregada, pensando o que vai fazer da vida, talvez abrir um negócio. São duas formas de trabalhar, enfim, né? Em um modelo diferente, uma coisa um pouco fora do que a gente está acostumado. Agora, como entrar nesses dois setores? De que forma que se participa da economia criativa e da economia colaborativa? Para falar desse assunto com a gente, nós temos três convidados nesse programa de hoje. Nós temos a Juliana Mota, do Sebrae, onde ela é gestora de projetos de economia criativa desde 2017, né, Juliana, que você falou? Isso, desde 2017 a gente já vem atuando com esse segmento de economia criativa, na verdade com essa área, né? E hoje nós estamos trabalhando com 8 segmentos da economia criativa. Ah, legal, Juliana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Deixa o agradecimento também, já em nome da nossa equipe, para o pessoal de comunicação lá do Sebrae, né, que nos atendeu e encaminhou a sua participação. Tá ok, obrigada. Muito obrigado a você. E nós temos também o Saulo Sena, que é designer gráfico e idealizador do site Faz o Quê? Isso aí, boa tarde, pessoal. Fazoque.com é um site de troca de serviços e, como você falou inicialmente, uma excelente oportunidade para fazer um networking, novos negócios, né, apresentar o seu trabalho. Muito bacana. É um site onde os profissionais de áreas diversas se encontram, né? Exatamente. Um anuncia para o outro, seria uma coisa assim? Eu sou designer, por exemplo, a minha prática é muito comum de troca. Então, assim, eu abri, expandi isso aí nesse fazoque.com. Um pintor pode trocar aí com um dentista, quem sabe. Né? Então tem muitas possibilidades. Maravilha, ótimo, legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Saulo. Está aqui com a gente. E nós temos também a Júlia Horman, que é gerente-geral da Indie Warehouse. É um espaço de coworking aqui em Brasília, né, Júlia? Exatamente, direcionado mais especificamente para games, pra jogos digitais. Desenvolvimento de jogos, né? O pessoal, Exatamente. São programadores que se concentram num mesmo espaço? Desenvolvedores a gente chama. Sim, programador não só programador, é só entra uma designer fatia. também, né? Entra designer, entra música, entra muitos segmentos. É interessante, é um campo que está crescendo muito, né, ultimamente? Tá se desenvolvendo mais, né? No Brasil, a gente está tendo também a oportunidade de ter, porque as pessoas pensam que isso só acontece fora do país, né? Mas a gente tem tido oportunidades aqui também. Sim. E aí lá a gente tem um espaço dedicado para essa galera poder crescer e desenvolver mais. Legal, Julia. Então, daqui a pouco espero que você se sinta bem à vontade para falar sobre essa experiência lá. Obrigada. Também, então, no Indie Warehouse. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Participar do programa, né? E, bom, você sabe, o programa se chama Participação Popular porque a gente conta com as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, suas opiniões. De repente você é alguém que já trabalha na área da economia criativa ou da economia colaborativa, quer contar a sua experiência pra gente, ligue para 0800 619 619, a ligação é gratuita de qualquer telefone fixo do Brasil. Você também pode mandar pra gente um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é um palavrão só, não tem espaço, cedilha, tio, nada disso. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também pode mandar pra gente uma mensagem pelo Twitter, um tweet, com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio. @participaçãopop. Pelo WhatsApp, você também pode mandar uma mensagem, salva o nosso número aí na sua agenda, que aí fica facinho, 61 99620 2573. Repetindo, DDD de Brasília, 61 99620 2573. E se você estiver acompanhando o Participação Popular
pela página da TV Câmara no Facebook. Você também pode curtir, pode compartilhar e deixar ali a sua mensagem e a nossa produção vai trazer aqui no estúdio. Mesma coisa com a sala de bate-papo do YouTube, que fica aberta durante a transmissão ao vivo do programa. Você também pode deixar ali a sua pergunta, o seu comentário, sua opinião e a gente vai trazer para discutir com os nossos convidados e também com a Vânia Alves, que está no centro de Brasília. E Vânia, hoje é o nosso último programa do ano, também é o seu último Participação Popular, né? Muito obrigado por ter estado com a gente esse tempo todo aí colaborando. Eu é que agradeço a você e a todo mundo que participa junto com a gente. E eu estou aqui no Nacional conversando com a Karine. Karine, ela é uma usuária dessa nova economia, dessas novas formas que as pessoas estão encontrando de se encontrar e também de ganhar vida, de ganhar um dinheiro, de economizar. Karine, você já usou o Airbnb, né, que é uma plataforma aí que as pessoas usam para alugar a casa dos outros, alugar um quarto. E como é que foi a sua experiência? Bom, eu usei uma vez em 2016, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Foi sensacional a experiência. A gente conheceu, eu e uma colega conhecemos as anfitriãs, que ficaram nossas amigas, receberam super bem, deram dicas e a gente super economizou, né? Pagaria num hotel, a gente pagou menos da metade no Airbnb. E além disso, tem uma relação pessoal diferenciada também? Com certeza, até hoje, já fui outras vezes ao Rio e sempre fico na mesma casa que eu fiquei na primeira vez. Vocês ficaram amigas das pessoas? Ficamos amigos, a gente tem contato até hoje, se fala pelo WhatsApp, em rede social. E sempre que vou ao Rio, visito elas. Você também usa outro tipo de dispositivo de economia compartilhada? Sim, utilizo o Uber, né? 99 Pop, aplicativos de locomoção. O que está mudando a nossa relação econômica? Como é que você acha disso tudo? Eu acho que vem mudando sim, acho que a modernidade, essas novas opções de serviços, eles dão economia para nós e também faz uma concorrência que gera maior qualidade na prestação do serviço. Eu acho que é benéfico para todo mundo. Obrigada, Karine. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer a experiência da Karine aí. Antes de nós passarmos realmente ao bate-papo, enquanto não chegam as mensagens dos nossos espectadores, eu quero mandar um abração para o pessoal que no programa passado, do dia 10 de dezembro, mandou perguntas que não puderam ser discutidas durante o programa, né? O programa sobre altas habilidades e superdotados. O Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, que está sempre com a gente, mandou mensagem. E a Lívia Nascente, de Taguatinga, no Distrito Federal também. Abração a vocês, espero que estejam com a gente mais uma vez. Esse dia 17 de dezembro é aniversário da Fernanda Ribeiro, de Itabira, moradora de Vila Velha, no Espírito Santo, da Manu Castro, colega nossa do Canal Rural, do economista Raul Veloso e do Wellington Júnior daqui de Brasília. Nesse dia 16, domingo, 16 de dezembro, também foi aniversário da Ismênia Miranda Gomes de Souza, minha cunhada, nem falei com ela agora que eu estou falando aqui, que coisa feia. E também do Eduardo e da Alice Coni Freire, fazendo aniversário de 16 de dezembro. Abração. Esse dia 17 é aniversário de várias cidades no Brasil, especialmente em Minas Gerais. A lista é tão grande que não dá para mandar abraço para todo mundo, mas se você é de alguma dessas cidades, sinta-se abraçado. Em Minas Gerais, Itamonte, Inhapim, Dores de Campos, Porteirinha, Matipó e Betim. No Rio Grande do Norte, Olho d'Água do Borges, Maxaranguape e Barcelona. Eu não sabia que tinha Barcelona no Rio Grande do Norte, olha só que coisa. No Amapá, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho. Na Bahia, Conde e em Goiás, Diorama. Então, se você mora numa cidade dessa, está com a gente nessa edição do Participação Popular, transmita os nossos cumprimentos para todos os seus vizinhos, os seus conterrâneos e mande sua mensagem que a gente está esperando para discutir aqui sobre a economia criativa e a economia colaborativa. Para explicar melhor o que são essas duas coisas, eu vou começar com a Juliana Mota, do Sebrae. Juliana, a sua área é economia criativa, né? Dá para a gente definir o que seja isso? Você falou que trabalha com 8 segmentos, mas parece que o Sebrae já identificou 26 segmentos e, em geral, são ligados à cultura, comunicação, não é? O que acontece? A economia criativa, na verdade, ela vem em constante atualização de conceitos. Porque o que acontece? Pela Unesco, hoje, a gente tem que são negócios modulados com capital intelectual, cultura e criatividade, fazendo geração de negócios. Então, no caso, o que acontece? O Sebrae ele já vem com uma linha trabalhando com a economia criativa desde o ano passado, mas já com atuação em outros, por exemplo, em outros campos
como a moda, que já temos um projeto que já vem há algum tempo, e outros segmentos, mas para esse específico para o ano de 2017 a gente já vem com audiovisual, com design, música e outros segmentos que eu não recordo agora no momento, mas assim, que são muito bem-vindos pelo Sebrae. Agora, dá para imaginar, assim, porque quando se fala economia criativa, se lembra logo de inovação, que é uma coisa que está diretamente ligada ali à criatividade, e está presente em todos os setores econômicos. Isso. Então, o que diferencia ali você ter a inovação em um setor tradicional para o que é economia criativa? Na verdade, justamente é essa parte dessa integração, porque aí a economia criativa, ela é transversal. Por exemplo, você tem um segmento de audiovisual. O audiovisual, ele pode contemplar a integração da rede de games, como é o caso da Indie House, de música para composição de coisas, fora os outros trabalho empregos. de edição de vídeo, de áudio, Sim, né? fora outros empregos que ele fomenta, como a cabeleireira, a maquiadora. Então, assim, ela integra muitos segmentos, a economia criativa. Essa que é a ideia. Mas todo mundo trabalhando de uma forma independente, né? Não são empregados de uma mesma empresa. Não, cada um é por conta própria, mas por conta própria, associados. mas fazendo essa integração. Agora, isso aí, Juliana, me leva à pergunta que eu vou fazer para a Júlia, que é meio que mostra um pouco também essa mistura, esse entrelaçamento que acontece entre a economia criativa e a economia colaborativa, né, Júlia? Assim, que é uma outra coisa. A colaborativa, a gente vai entender que existem moedas além do valor financeiro, onde você vai trocar e ali você também vai conseguir obter as suas necessidades, não necessariamente fazendo uma compra e uma venda comum. É claro que vai ter dinheiro rodando ali dentro também, né? A gente ainda faz parte desse sistema e acho que ele ainda permanece muito tempo, mas a gente tem, em alguns momentos, o seu tempo, a sua capacidade, o seu trabalho à disposição. Então, isso ajuda a economia colaborativa a se fortificar, além do que, em geral, a gente acaba também compartilhando muito dos recursos que a gente tem. Então, o Uber, o Airbnb, que foram citados agora há pouco, são muito famosos por isso, o serviço do Saulo, com certeza também, né? Ou os coworkings aqui, como eu estou representando de alguma forma, porque a gente tem ali uma propriedade física que vai ser compartilhada com mais de um usuário. Então, isso também faz parte da economia colaborativa. Que não é necessariamente também, né? Aí é meio que o reflexo da pergunta até inicial que eu fiz aqui para a Juliana. É possível também você ter a economia colaborativa em setores tradicionais, né? Que não correspondem à economia criativa mesmo. É uma questão de rearranjo de trabalho, não é? O Uber, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Ali não necessariamente a gente está falando de criatividade, a gente está falando de um sistema de transporte. Então, serviço, né? Excelente exemplo. Mas o que eu percebo é que hoje a gente tem, de fato, essas duas economias crescendo de uma forma muito exponencial. Então, é claro que elas vão se interligar, porque elas são muito atuais. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um coworking de games ali para gerir. Então, eu vou lidar com a economia criativa praticamente 100% do meu tempo, enquanto prestando um serviço de economia colaborativa, entende? Mas... E o coworking é um escritório compartilhado, né? Assim, a infraestrutura de escritório compartilhada. Coworking é um espaço para trabalhar, estudar ou desenvolver qualquer tipo de trabalho profissional. É um espaço onde a gente consegue dividir aquela área com mais pessoas. Então, a partir disso, você tem uma divisão de serviços também, né? Um secretariado, uma limpeza, internet, tudo isso é compartilhado ali. Então, tem como você fazer tanto uma diminuição de valores, né, na conta final ali do mês, como também uma troca de conhecimento, né? Hoje, o que a gente acha mais rico dentro do coworking, até mais do que a questão do valor ser um pouco mais abaixo do que caso você for abrir seu próprio escritório, é a questão mesmo da troca de pessoas, conhecimento, serviço, contato, né? E é exatamente essa praia do Saulo, né? Do site do Faz o Quê. Saulo, que tipo de profissionais que hoje estão no Faz o Quê? Fazem parte ali, que se relacionam? Um universo. Um universo de profissionais. Você encontra desde doceiras a pediatras, advogados. Então, as pessoas trocam. Na verdade, não é nada novo, né?
O escambo é Escambo extremamente vem lá. antigo, né? E o que ela fala hoje, e eu acho que é um assunto muito bacana, é a troca, você está falando, troca de experiências, né? A experiência de você trocar te dá várias outras oportunidades. Por exemplo, né? Teve uma matéria com Faz o Quê? Um rapaz lá em São Paulo, ele é um técnico de som, precisava arrumar a caixa dele com uma loja, né, de equipamentos de som e tudo. Quando ele chegou lá, ele viu que o rapaz da loja estava com dificuldades em demonstrar para um outro cliente que a mesa estava funcionando. E aí ele falou, cara, deixa que eu demonstro e aí você troca. Você conserta a minha caixa aqui e fica por isso mesmo. As pessoas já fazem isso. Eu sou designer, né? Eu tenho uma agência de comunicação e tudo. Lá, nem sempre o rege, né? Eu já fiz um manual de identidade visual para um marceneiro, né? Meu fez a casa dele todinha com arquiteto e tudo, e também fez um site, fez uma marca tudo só na troca de favores ali. E isso vem de muito tempo. A ideia do Faz o Quê? Ela vem disso, mas ela vem assim, eu vi uma reportagem sobre chefes de cozinha, um cara era sushi man, o outro era pizzaiolo, e eles, um fazia pizza para o outro fazia sushi, né? E aí, isso eu falei, cara, isso já acontece, né? Então Faz o Quê nada mais é do que uma plataforma onde as pessoas podem se encontrar, eu tenho uma sala ali de negócio, trocar. Acredito muito nessa questão das pessoas realmente... eu vou trocar um serviço, não valorizar isso como uma questão, vale tantas horas, vale não sei o quê. Por exemplo, eu posso fazer um site para um cabeleireiro, como você falou, e, sei lá, eu corto meu cabelo aí por 4, 5 meses. A gente tende muito a botar valores, né? A gente, assim, meu site custa tanto, meu corte de cabelo custa tanto, e a gente compara aquilo ali e faz. Mas, às vezes... não é isso, às vezes você pode ficar tranquilo. Vai pela necessidade. Vai pela necessidade. Não por aquele conceito do custo de oportunidade, da economia clássica, né? Exatamente. Eu sou capitalista, tá? Eu não tenho essa ideal todo. Na verdade, é um site, quando eu comecei, eu estava fazendo Empretec lá no Sebrae. Foi um insight, junto com essa reportagem que eu tive, levei para a agência, né? E aí, a ideia de se fazer essa plataforma, inclusive, os aplicativos não eram tão usuais, né? Isso foi em 2013 para 2014 e tal. E a gente lançou em 2014 para 2015. Então, a gente fez essa plataforma, o fazoque.com. Quem quiser entrar lá, fazoque.com. Então, as pessoas se encontram, elas cadastram o que faz, né? Às vezes, por exemplo, eu sou designer, mas eu canto à noite também. E aí eu tenho duas habilidades lá, eu sou designer e cantor. Às vezes a pessoa é um funcionário público, mas é muito bom em marcenaria, né? Pode ir lá cadastrar a marcenaria e tal, e trocar aquela habilidade boa que ele tem com alguma coisa que esteja precisando no dia a dia dela. Então, é uma economia criativa, não deixa de ser. É interessante, né? E tem a ver um pouquinho com uma pergunta que chegou pra gente agora pelo 0800 6969 do Valdomiro Trento, né? Lá de Santos, que eu disse, até mandei um abraço para ele aqui no começo do programa. Valeu, Valdomiro, mais uma vez com a gente. Ele pergunta assim, o cooperativismo e os fundos de pensão são fundamentais para a economia de qualquer país, de modo especial o nosso, que é continental. É isso que nós devemos para que a nossa economia melhore a distribuição de renda? Quem se candidata a responder isso? Porque é uma forma também, assim, de você não tem aquela posição do dono e seus empregados, que é a coisa bem capitalista, né? Que você mencionou, que é capitalista, assim, tradicional. Seria uma coisa mais associativa, né? Vocês têm percebido o crescimento disso com a questão econômica, com a crise econômica que tem acontecido? Mais pessoas têm entrado nisso? Sim. Eu vejo muito isso. Tanto nas duas áreas, hein? Pergunto para as duas aqui. Economia criativa, economia colaborativa. Vocês têm percebido as pessoas estão buscando isso? É uma forma de distribuição de renda? Acredito que sim. Por exemplo, no nosso caso, as pessoas acabam tendo essa experiência, acaba tornando você tem uma oportunidade de ter essas... uns serviços que ocasionam após essas oportunidades. Por exemplo, esse cara, hoje esse que eu falei do técnico de som, ele está trabalhando nessa loja, né? Mas assim,
E aí você pode chamar outras pessoas que trabalham nessa área também, tornar isso uma cooperativa, talvez, né? Essas trocas acabam ocasionando aí essa comunidade. Acredito até no co-work é muito mais visível isso, né? Você tem isso bem visível lá na Indy. O que você acha? Eu acho que, tentando juntar tudo que você trouxe, assim, você falou várias coisas mesmo. Crise... Você não viu ainda a pergunta que chegou pra gente agora, Ai, vai lá. Não tem medo. Crise é um momento que a gente se reinventa, né? Acaba tendo que achar ali uma nova ferramenta, uma nova habilidade. Mas independente disso, a gente nunca é uma coisa só, né? Em outros momentos de mais estabilidade, a gente também tem nossas vontades de expressar aquilo que a gente faz para além daquilo que traz o nosso dinheiro o simples ganha-pão, né? E dentro de uma economia colaborativa, misturada com uma economia criativa, a gente consegue ter mais possibilidades de rentabilizar aquelas outras habilidades que você sabe que tem, muitas vezes não tem nem espaço muito para deixar elas ali. Mas porque também existe menos exigências formais de capacitação, né? Isso aí ali que faz, que sabe fazer, né? Você se dispõe, né? Você se disponibiliza. Mas eu acho que hoje essas economias todas elas estão num momento de maior maturidade. A gente está procurando, né, mais maturidade, até para que elas sejam sustentáveis. Então, até agora a gente tinha muito essa coisa do vamos trocar, vamos ver como é que faz aqui, como é que eu metrifico se eu não posso colocar, o meu tempo não é igual à métrica do dinheiro. Sim. Então, isso tudo está começando a ter mais resposta, né? Tô longe aqui eu de trazer as respostas, tá? Mas a gente percebe uma maior maturidade e aí trazer de fato essa distribuição de renda começa a ficar mais viável. Porque até agora eu não via muito, eu não poderia te responder, falar, não, com certeza isso vai, sabe, trazer uma solução, digamos assim, né, para a distribuição de renda. Mas hoje já começa a ver uma maior maturidade desses segmentos se organizando. Então, quando você vê eu estou sempre falando Uber aqui, mas é o primeiro que está vindo, mas quando você vê um Uber comprando a briga que eles compraram em termos de ir até todos os poderes públicos e, de fato, se estabelecerem e não quererem acabar recuando e deixar o Brasil de lado, porque eles estavam bem estabelecidos em outros lugares, quando foram quase que tirados de cena aqui. Mas você vê esse tipo de player se colocando de forma tão incisiva, a gente começa a ver que não tem como não ter uma maturidade desses segmentos se transformarem para uma nova etapa. E aí eu acho que não tem como não interferir em distribuição de renda ou qualquer coisa que... É uma economia, afinal de contas, né? São algumas economias. É uma distribuição de riqueza, mesmo que não seja monetária, financeira. No caso da economia criativa, que é um pouco diferente, porque a maioria desses segmentos, eles dependem muito de recursos financeiros vindos do governo, entendeu? De leis de incentivo, da FAC. Então, assim, mas a gente vê hoje, claro, um movimento crescente do pessoal estar se associando, por exemplo. Passado o título de cidade criativa do design. Então, um grupo de design já estão se reunindo em forma de associação justamente para promover essas políticas públicas, correr atrás de se harmonizar, né, de se realmente se reunir para fazer acontecer realmente, entendeu? Porque se a gente também não movimentar, daqui a 4 anos a gente perde o título. Então, assim, a hora é agora de estar mostrando isso. Então, assim, vários segmentos eu tenho percebido esse movimento realmente de associação, de cooperação. Agora, até voltar, Juliana, numa questão que tem a ver com o que o Saulo falou, eu estava lembrando que o Karl Marx, na obra principal dele, O Capital, ele fazia uma comparação. O artesão que trabalhava por conta própria com as ferramentas rudimentares e tal, mas entregava aquele produto, ele tinha uma noção de valor daquilo, ele foi forçado a virar empregado no começo da Revolução Industrial, né? Lá no começo do que hoje a gente conhece como capitalismo, propriamente. Estaria havendo uma volta, a economia criativa ela é meio que uma volta à figura do artesão, talvez até em resposta ao que se tornou industrializado? Bem, na verdade, a economia criativa ela vem para expandir toda a criatividade que uma empresa não tem, por exemplo, entendeu? No caso, hoje, a gente percebe muito que, por exemplo, há uma quantidade de artesãos mesmo já saindo do setor público e realmente dando asas à sua criatividade e fazendo isso no seu negócio.
Entendeu? Então, assim, é realmente pegar a sua criatividade e realmente fazer com que aquele negócio gere valor econômico. Não necessariamente na área em que você Não tem necessariamente. formação, Não em que necessariamente. você trabalha, Tem pessoas realmente que estão empregadas e bem empregadas no setor público e estão deixando de lado porque vê essa criatividade vindo à tona e vem como um hobby também, entendeu? Então, por que não agregar o hobby com o ganhar dinheiro, entendeu? Entra o aspecto da diversão de fazer, né? Do prazer de fazer aquilo. A pergunta que chegou pra gente aqui é do Silvio, de Manaus. Ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp, não disse o sobrenome. Ele comenta: a economia criativa e a colaborativa são as startups, que é a quarta revolução industrial, a 4.0. As startups que criam novas ideias, aplicativos como o Uber. E isso já existe há mais de 5 anos. A gente precisa pensar em economizar mesmo, usar e comprar só o que precisa e acabar com o consumismo desnecessário. Nessa parte final, Júlia, o Silvio mencionou um outro aspecto ali, uma certa divisão do que seria a economia colaborativa, né? Que até agora a gente estava conversando sobre o compartilhamento da produção, né? A produção compartilhada, dividida ali. Agora ele está falando no aspecto do consumo, que é aquela coisa da pessoa que ela não vê a necessidade de ser dona de alguma coisa, e sim de só alugar. Eu não preciso de uma furadeira, eu só quero fazer um buraco na parede, eu vou alugar uma furadeira ou então vou contratar alguém que faça furo na parede. Seria essa ideia. E é mais ou menos o que está por trás do Uber também, né? Qual desses dois aspectos, da questão do o compartilhamento no consumo e o compartilhamento na produção, qual dos dois aspectos que realmente tem crescido mais aqui no Brasil, que é o que atrai as pessoas para trabalhar assim? Eu não sei se eu posso te trazer dados e números, Mas né? nenhum Eu de não nós tenho pode esse trazer estudo. nada definitivo aqui, claro. Mas eu acho que não, acho que as duas coisas estão crescendo mesmo. Eu vejo, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um grupo de Facebook super organizado, que chama Boomerang, que faz esse tipo de troca de objetos, troca, empréstimo, doação, né? Qualquer coisa que não seja relacionada à venda. Aí, com relação a serviços, acho que você está representando super bem, né? Mas existe já, não sei se é uma coisa que vem com novas gerações, né? Muita gente gosta de atribuir a isso, mas acho que não, acho que é realmente a forma como a gente vai se organizando e percebendo as necessidades, né? A gente, de fato, tem esse momento, ainda estamos nele, acho, de ter uma facilitação de comprar as coisas, então muitas vezes quebra ali, até com obsolescência programada e tudo isso que a gente vê dos nossos celulares, acho que é o mais fácil exemplo de dar. Você compra ali, menos de um ano, você tem uma perda ali do aparelho de alguma forma. Em vez de você pensar em trocar uma peça ou levar para consertar, muitas pessoas nem lembram dessa possibilidade. Tenho que comprar outro celular, né? Então a gente está ainda saindo dessa lógica, onde a gente troca muito rápido de coisas que a gente tem, mas sempre comprando algo novo. É a lógica consumista, né? Mas tá muito em ápice, né? Assim, tá num lugar que a gente não imaginou que ia chegar, talvez há uns anos atrás. Sei lá, quantidade de tempo que durava a geladeira que a sua mãe tinha em casa e a que dura a minha, sabe? A quantidade de tempo que dura um carro, o próprio celular. Então, tudo isso está num lugar de muito descarte, né? Mas esse descarte ele é feito para que a gente compre de novo. Então, a gente está acostumado com essa lógica. E daí vem, lógico, uma resposta nossa, até de sentimento. Eu tenho esse sentimento de, cara, eu não quero comprar uma coisa nova, sabe? Não é uma questão só de valor monetário. Mas, assim, não estou a fim de comprar nada novo. E a gente começa a entrar nesse lugar onde, pô, e se para fazer o furo na parede eu não comprar essa furadeira? Como é que eu resolvo isso? E acaba naturalmente, acho que acontecendo. Aí vem a criatividade, né? Aí vem a criatividade, vem os sistemas aí que ajudam a gente a organizar. A sociedade, na verdade, ela já vem com essa preocupação de compartilhamento, né? Porque, assim, o que eu vejo muito é que a economia colaborativa, na verdade, ela é uma conscientização desse hiperconsumismo, né, dos clientes, na verdade, né, do consumidor. Então, assim, e ver também você vê muita loja hoje fazendo práticas sustentáveis, né, diante do agravamento social e ambiental, o pessoal realmente deixa de fazer esse hiperconsumismo e começa realmente a fazer essas trocas que são, hoje são lápis. Uma coisa que você falou quando a gente tende a individualizar alguma coisa, seja o seu serviço, seja a furadeira, né? Um bem de produção ou um bem de consumo. Você acaba perdendo, você só tem a perder com isso, né? Então, a cooperação,
a colaboração, você ganha em todos os aspectos, né? Para um capitalista, você está bastante socialista nessa ideia sua, inclusive, né? Não, porque falando sério, né, esse assunto está me trazendo à mente, por exemplo, que em alguns momentos de revisão do comunismo soviético que foi implementado na Europa, né, daquele modelo stalinista e tal, houve alguns casos, Nikita Khrushchev na União Soviética, Alexander Dubček na Tchecoslováquia, né, ainda na época era Tchecoslováquia, fizeram, e o Tito na Iugoslávia também, eles tinham uma ideia de que aquele comunismo de Estado não daria certo, e sim o chamado comunismo de associação, assim, era o grupo de pessoas que era dono do meio de produção ali, aquilo que seria o comunismo original realmente. E, de certa forma, ao mesmo tempo que isso é uma coisa tão assim de livre mercado, a gente vê, né? Parece que também tem esse aspecto muito social também, a divisão de renda, o compartilhamento da produção, né? E influencia tudo, né? Eu peguei um Uber agora, a gente está falando de Uber, né? Eu peguei um Uber agora ontem, aí o rapaz falou, não, eu estava no posto abastecendo, e aí eu só perguntei pro cara, pô, vocês podiam ter um desconto aí para quem é do Uber e tal, motorista. Não, mas a gente tem um desconto. Olha como é que tudo influencia. Então, ele disse que após a entrada do Uber, o cara, o frentista, não, depois que o Uber veio, cara, aqui o posto não para, né? A gente tem desconto para o pessoal do Uber, a economia cresce movimentou ali, né, o setor. Exatamente, fomenta o setor, fomenta outras atividades que a gente não imagina, entendeu? Que possa fomentar e essa colaboração traz aí dinheiro para todo mundo, aí o capitalismo aí. Uma forma de geração de renda daquilo que o Valdomiro perguntou, né? Agora, você tocou nessa questão do Uber, né? A Júlia também já tinha mencionado. Tanto o Uber, especialmente Uber e Airbnb, mostram que também nessa questão da economia colaborativa, ainda podem surgir alguns gigantes que acabam dominando o mercado ou causando preocupação nos setores tradicionais, fazendo uma interferência econômica, né? Vamos dizer que seja nem para o bem ou para o mal, né? Mas elas têm um peso econômico, causam um impacto econômico mesmo. O que pode ser feito para fazer com que cooperativas, esses arranjos associados assim, cresçam, mas sem perder esse caráter de ser uma coisa que está mais preocupada com a sustentabilidade, com a distribuição de renda, com todo mundo que trabalha junto ali ganhando igualmente, e essa característica da produção local, que a gente vê, por exemplo, muito valorizado na Europa, né? Assim, ajudar o produtor local, o pequeno produtor a crescer e tal. De que forma, Juliana, você que vem lá do Sebrae, de que forma, o que é preciso fazer para que a coisa não seja gigante demais a ponto de prejudicar ou de ficar igual às empresas tradicionais? Bem... Difícil, hein? Me pegou. O que acontece? Realmente... Desculpa, você pode repetir a pergunta? Você falou tanto. Não, a pergunta é essa. Assim, o que fazer para que... Tudo bem, você tem Uber, você tem Airbnb, que se tornaram gigantes. Isso, de certa forma, até tira um pouco esse caráter de ser uma coisa da própria sociedade se organizando ali para produzir junto, aquela coisa do produtor local. De que forma não tirar isso e permitir o crescimento? Permitir o crescimento. Bem, eu vejo muito pelo lado dessas cooperativas, realmente, cobrar fazer associações justamente com entidades que têm uma afinidade com o seu segmento. Por exemplo, se é do audiovisual, vamos fazer uma parceria com a Ancine, vamos ver que tipo de fomento, que tipo de política eles podem trazer para o setor, entendeu? Para o setor crescer. Então, acho que parte dessa ideia. Agora, Júlia, a gente vê aqui alguns especialistas da área de economia colaborativa têm uma opinião muito crítica quanto à questão da necessidade de regulação, de regulamentação legal. E aí é um assunto que diz respeito ao Congresso Nacional, a gente não tem dúvida disso. Qual a sua opinião? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que o medo da regulação tem a ver com privar algo que é novo, que ainda está achando a sua forma de se estabelecer. Né? Então, trazer uma coisa muito definida, sabe? E acabar privando que isso se transforme da sua própria maneira. Mas eu também acho que a gente vive em sociedade, né? E aí, sem você ter algumas normas, alguns direcionamentos, fica muito difícil a gente conseguir ter resultado, de fato, né? E trazer isso para o total, né? Para a comunidade como um todo. Então, na minha opinião,
É muito delicado, acho muito difícil de dizer se eu sou a favor de regulamentação ou não. Eu acho que tudo tem que ser estudado caso a caso. Seria muito interessante se a gente tivesse na política pública, de uma forma bem definida, né, cadeiras ocupadas com pessoas especialistas nessas áreas para poderem ajudar a gente a caminhar melhor por aí, porque na economia criativa a gente tem uma pasta, né? Não sei o quanto ela está bem desenvolvida, porque realmente eu não estou acompanhando mais de perto nessa nova fase. Mas, de fato, a economia compartilhada não tem, né, uma pasta específica dentro do governo. Não sei o quanto isso impactaria nas outras economias tradicionais, para ter algo assim dentro do governo, mas acho que não tem mais como voltar atrás, sabe? Eu não vejo... Em grande parte o que a gente vê é resistência, né? Você mesmo mencionou que o Uber quase foi tirado do Brasil. Como tudo que é novo, né? Tudo que é novo tem ainda aquilo que está majoritariamente no tradicional, se vê ameaçado e precisa tentar garantir a sua sobrevivência e está tudo certo. Né? Faz sentido isso, eu acho. É normal. Mas a gente precisava ter um pouco de maleabilidade. Então, lutar pelas políticas públicas é essencial, mas quem vai fazer isso é o povo, à medida da sua necessidade. Então, acho que a gente tem que se empoderar um pouquinho e ir atrás de mudança. Além da questão de regulamentar ou não, também tem a questão de regulamentar bem ou regulamentar mal, né? Justo, que pode atrapalhar muito, né? Então, assim, melhor sem do que com alguma coisa que te atrapalha. Chegou uma pergunta boa aqui para o Saulo, mas antes de falar com o Saulo, vamos de novo lá para o centro de Brasília com Vânia Alves. Então, agora eu encontrei a Cláudia, quer dizer, nós encontramos a Cláudia. A Cláudia já fez uma troca de serviço. Da onde veio essa ideia e que troca foi essa? Eu tinha muita vontade de fazer o curso de Theta Healing, que é uma cura, uma terapia alternativa, só que eu estava sem dinheiro na época. Aí eu propus para a pessoa que ia dar o curso, né, a instrutora, de eu fazer a divulgação, organizar o evento, achar o lugar, fazer a propaganda e ela me dava o curso em troca. Aí a gente fez esse combinado, assim. E de onde veio a sua ideia de fazer isso? Eu tenho uma amiga que ela é fotógrafa e ela faz muito isso. Ela troca as sessões dela por tatuagem ou por outras coisas. E aí ela me deu a ideia de fazer isso. Cláudia, o que você acha dessa? Isso é uma economia que os jovens, principalmente, estão começando a criar. Uma economia alternativa, praticamente, a esse mundo do dinheiro, né? Sim, eu acho muito interessante, é muito legal. E também tive um pouco dessa iniciativa porque a minha mãe, ela participou do Banco de Tempo também, que começou em São Paulo. E aí veio para Brasília e aí você troca o seu trabalho, o seu serviço por horas. E aí a outra pessoa... É bem interessante, eu acho muito legal. É uma forma nova, né, de manter a economia, né, mas de outras formas, sem ser aquela tradicional. Você participa dessas... Você já foi, por exemplo, a Endossa, essas lojas colaborativas? Você já comprou nesses espaços? Tem uma no Iguatemi, que eu não sei o nome. Mas eu já fui e eu acho muito legal, eu gosto muito daquela loja, eu acho muito interessante a ideia e tudo mais, assim, gosto bastante. Você acha que ela pode ser mais variada, o que ela traz de diferente? Eu gosto muito da variedade, realmente, e também das pessoas que estão trabalhando. Lá no Iguatemi eu acho muito legal que tem uma pessoa trans, eu acho isso interessantíssimo, que é uma abertura de mercado de trabalho para essas pessoas. Obrigada, Cláudia. Bom, um monte de coisa nova aí pra gente conversar. Realmente, Vânia, muita coisa que a Cláudia trouxe pra gente aí, valeu, obrigado. Ótima personagem, chegou mencionando muitas coisas, né? Por exemplo, essa loja que ela tá falando, eu não lembro o nome, mas eu vi que vocês lembraram. Nós Mercados Criativos. Nós Mercado Criativo, eu lembro dessa loja, eu lembro que eu conversei inclusive com a vendedora lá que falou que era um projeto social, inclusive, né? A produção ali, tudo que era mostrado era parte de um projeto social. Tem um colega nosso aqui na Câmara, por exemplo, que tem uma empresa de produtos para bebês, né, para criança também, que é um projeto social. Então, o aspecto social, principalmente na área de economia criativa, tem muito esse aspecto social, né, Juliana? Tem sim. Muita experiência sobre isso, né? Tem a Nós Mercados Criativos, tem a Endossa e tem uma infinidade. Eu estava pesquisando a respeito de alguns coworkings, lojas colaborativas em Brasília. Só de coworkings a gente já tem registrado 38 aqui em Brasília. Então, assim, é um negócio que é muito crescente, que está muito latente e realmente a tendência do mercado é realmente as lojas colaborativas e os coworkings. Você vê, eu tinha uma cliente artesã, né, que ela expõe lá o artesanato dela no shopping. Qual a possibilidade que ela teria de ter uma loja
para colocar lá o artesanato dela, né, exposta aí para um monte de gente, sem pagar o que ela paga lá, entendeu? Quer dizer, é um absurdo de caro, né, um aluguel de uma loja num shopping. Ou seja, para ela é uma oportunidade de colocar aí o artesanato dela, expor para o tanto de gente que é um shopping aí popular e, cara, olha só, qual a oportunidade que essas pessoas não têm para expandir os seus serviços, né, e os seus produtos. Né? É verdade. É uma forma de dividir o bem de produção, no caso, que seria dividido aí, seria o espaço para venda, né? A estrutura de venda e toda. A pergunta que eu falei que chegou para você, deixa eu ver se eu encontro ela de novo. Caraca, aqui. será que a pergunta é difícil? Deixa eu ver, eu tava com ela aberta aqui, mas eu perdi, mas eu já vou encontrar. Tá. Eu vou dizer quem fez, mas a pergunta era, as moedas virtuais, as criptomoedas são utilizadas pelo pessoal que trabalha na economia criativa, na economia colaborativa? Acho que você pode dizer bem No isso. caso lá no Faz o Quê, como o pessoal entra numa sala de negócio, ela pode ser utilizada também, né? Nós não temos dentro do site uma moeda virtual, mas, por exemplo, se eu quiser trocar com serviço com a Júlia, né? A Júlia poder me oferecer alguma coisa bacana lá na Índia e eu oferecer para ela, eu posso incrementar aí com uma moeda virtual. Moeda virtual eu acho é um disruptivo também da moeda, né? É bacana, é um tema muito atual, mas eu fico com medo de falar, porque você vê que teve um boom muito grande ano passado e esse ano começou a cair, a estabilizar, e eu também não sou muito... eu não sou autoridade para falar nisso, não. Eu teria medo hoje de investir, mas não tem mais volta. A moeda virtual também, para mim, não tem mais volta e pode ser também uma forma aí de incrementar essa troca de serviços ou até mesmo uma troca de experiências. Hein? Acho que eu não posso dizer nem que eu sou leigo no assunto. Nem chego a ser leigo. Eu sou completamente ignorante nessa questão. É muito usado na área de tecnologia, né, Júlia? Será que o pessoal que trabalha com você fala disso? De Bitcoin, de moeda virtual, essas coisas? Não tanto. Sabe o que acontece? A gente tem que tomar cuidado para não confundir muito, porque tudo que é novo a gente tende a colocar no mesmo saco, né? Sim. Então, assim, nenhuma dessas economias que a gente está falando aqui hoje opera, de fato, nessas criptomoedas, porque elas ainda não têm consistência para operar tão bem. As moedas. Certo. Né? A gente vai confundindo, às vezes, a cabeça das pessoas aqui. Sim, verdade. Mas o que eu acho que acontece, no fundo, a gente vai continuar caminhando com essas moedas. Elas vão cada vez mais tomar espaço. Em algum momento, eu acredito mesmo que a gente vai migrar, de fato. Né? Sei lá, 10, 15 anos aí, eu acredito que a gente já vai estar com isso bem estruturado. E aí, essas outras economias que a gente está debatendo aqui, inclusive novas que devem vir, vão utilizar essa moeda também, porque vai ser a moeda corrente, né? Mas hoje em dia a gente não usa muito, não. Inclusive lá nos games, pelo menos aqui no Brasil, a gente não costuma nem falar muito sobre isso. Eu sei que as tendências de assuntos a respeito do que vier aí para o futuro, né? Então, South by Southwest, que é um evento que trata muito de tendências do futuro, né? Dentro de várias economias, entre outros aí, estão discutindo muito criptomoeda. Então, a gente sabe que isso vai estabilizar em algum momento, mas ainda não chegou esse... Esse é um outro assunto que é debatido aqui na Câmara dos Deputados. Aliás, a direção do programa acaba de me informar que nós temos contato com o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo. O deputado está ouvindo a gente? Oi, estou ouvindo perfeitamente, Fabrício. Deputado, bem-vindo à Participação Popular, obrigado por nos atender. A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre a questão da regulamentação no setor da economia colaborativa, e o senhor está presidindo uma comissão especial que está debatendo esse assunto, né? Um projeto sobre esse assunto, não é? É uma comissão especial de estudos do marco regulatório da economia colaborativa. E essa comissão, ela atuou muito até o final do ano, mas agora ela vai ter que ser refeita a partir do ano que vem. Até porque o relator, que é o deputado Tiago Peixoto, de Goiás, ele não voltou para a Câmara, não foi mais candidato. Então nós vamos ter que alterar, ter um novo relator, eleger um novo relator para preparar esse relatório sobre o andamento da comissão, as audiências públicas que foram realizadas, e vamos retomar agora no começo da próxima legislatura.
Isso é bom, a coisa vai ser continuada e a Júlia, que está aqui com a gente, até comentou que a questão da economia criativa já tem um tratamento político, né? Já tem uma pasta política, mas a de economia colaborativa ainda nem tanto. Então, deputado, eu pergunto para o senhor, com base no que o senhor viu nessa comissão e que deve ser tendência na recriação da comissão na próxima legislatura, quais devem ser as preocupações que vão nortear a discussão sobre a criação de um marco regulatório, que a gente estava discutindo, que existe a possibilidade de não regulamentar, de regulamentar bem e de regulamentar mal. E o que o senhor acha que é necessário para regulamentar bem essa questão da economia colaborativa? A regulamentação, ela tem que ser bem feita, porque ela não pode inibir novas economias que surgirão. Isso é uma tendência da atualidade, né? A economia colaborativa facilita a vida das pessoas, faz com que as pessoas consigam alugar muito mais do que ter as coisas. E isso é muito bom, porque evita gastos, desperdícios e também facilita a vida de muita gente. Então, a gente está querendo regulamentar, que precisa de uma regulamentação, mas de uma forma que esteja harmônica com todos os segmentos da economia colaborativa, que é muito diversificado e é muita coisa. Eu aprendi ouvindo nas audiências públicas todas essas economias, e não vi tudo ainda, né? Porque tem aluguel de carro, aluguel de apartamento, aluguel de máquinas, aluguel de serviços, né? Em todas as áreas, na advocacia, enfim, é uma enormidade de serviços que são utilizados através da cooperativa. Agora, foi apresentadas essas audiências públicas. Isso tudo foi criado porque, quando eu fui presidente da Comissão de Turismo, eu idealizei uma audiência pública do marco da economia colaborativa. Como houve muitos interesses, muita gente quis participar, nós resolvemos fazer um seminário. E ficamos um dia inteiro na Câmara, ouvindo todas as partes, e aí que surgiu a ideia de criar uma comissão especial. Encaminhamos para o presidente da Câmara, ele concordou, foi votado e foi criada. E eu assumi a presidência. Agora, nós temos que retomar tudo no começo do ano para a gente voltar a discutir essa questão e tentar chegar num acordo. Talvez um projeto de lei, talvez uma diretriz ou talvez uma não regulamentação. Então, tudo isso vai ter que ser debatido com os deputados nessa comissão especial. O assunto é bem extenso, deputado. Agora eu queria fazer uma pergunta bem direta para o senhor, que foi o seguinte: a Júlia até mencionou que o Uber enfrentou muita dificuldade aqui no Brasil, aqui na Câmara, né, no Congresso Nacional, né, na esfera federal, mas também nos municípios e nos estados, houve muita polêmica em torno disso. E eu lembro que aqui na Câmara também ecoou a questão, uma choradeira generalizada do setor hoteleiro por causa do Airbnb, e houve eventos aqui na Câmara que trataram disso, e o senhor na Comissão de Turismo deve ter visto. Eu pergunto assim, qual é a preocupação verdadeira que existe no Congresso? Porque a gente vê que muitas vezes é uma preocupação de resistir isso, é uma pressão que existe dos setores tradicionais em relação a essa forma nova, né? A pressão é o seguinte: quando vem uma coisa nova, as pessoas que se sentem afetadas, os concorrentes, eles resistem. Mas o Uber foi regulamentado, né? Houve resistência dos taxistas, tudo, mas houve uma regulamentação e hoje vai funcionar, está funcionando, né? E tem que funcionar em harmonia, porque a economia ela tem que ser colaborativa, não destrutiva, não prejudicar os outros setores. É bom que ela complemente os outros setores, que ela seja, por exemplo, o Airbnb, ele aluga os apartamentos, tal. Tem lugares que não tem hotel e que aquele hóspede precisa de uma hospedagem mais econômica, senão ele não iria lá, um turista, né? Então, eu acho que uma coisa completa a outra. E o turista podendo acomodar em um lugar mais econômico, melhor,
e que ele utilize o seu recurso para gastar nos equipamentos turísticos, no comércio, isso ajuda o turismo como um todo. Eu entendo que tudo pode ser complementado. Agora, precisa de um amparo legal, uma legislação que possa regulamentar. Agora, cada caso é um caso, né? De todas essas economias. Os dois principais é o Uber e o Airbnb, mas tem muita coisa além disso. É verdade. Deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, é uma pena que a gente não tenha mais tempo para falar dessas coisas todas, já estamos chegando no final do programa. Vou só mandar um abraço para o senhor, agradecer mais uma vez por ter estado com a gente no Participação Popular. Eu que agradeço, contem sempre com a gente, estamos à disposição. Eu fui reeleito, né, represento a região de Itu, ali, Sorocaba, sul de São Paulo, e estou à disposição. Qualquer coisa, estamos aí. A partir do ano que vem, nós vamos retomar essa comissão especial, com certeza, e vamos avançar nessa matéria tão importante. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Com certeza a Participação Popular vai discutir esse assunto de novo. Vamos outra vez ao centro de Brasília. A Vânia Alves estava chamando. Diga, Vânia. Fabrício, eu estava aqui conversando com Samuel sobre essas novas compartilhamento que também colaboram com o espaço urbano. E a gente estava falando dessas bicicletas. São bicicletas que tem quase todas as grandes cidades brasileiras já têm, em geral patrocinadas por empresas, que as pessoas têm um aplicativo, pegam a bicicleta, usam por alguns minutos, uma meia hora, devolvem, aí outra pessoa pode utilizar. Como é que você vê isso? Você conhece gente que usa? Você usa? Bem, eu conheço pessoas que fazem uso dessas bicicletas, principalmente que trabalham aqui nos ministérios, que usam o transporte público para poder vir até a rodoviária e para não ter que usar outro ônibus, acabam usando essas bicicletas como meio até o seu trabalho. E também questão de lazer, por exemplo, na torre de TV, que é uma forma mais prática e também que acaba interagindo mais. Quer dizer, a pessoa não precisa ter uma bicicleta, ela pode usar, compartilhar, facilita a vida de um monte de gente. Sim, acaba facilitando. Ao invés de você trazer sua própria bicicleta, você pode fazer o uso dessas bicicletas que são compartilhadas. Pois é, e aqui em Brasília deve acontecer em todo lugar. Tem um monte de produtores locais de produtos orgânicos que se reúnem e fazem pequenas feiras orgânicas. Você costuma frequentar esses lugares? Sim, costumo frequentar principalmente com família, é questão de tradição. E são ótimos locais para conhecer coisas de novas regiões, questão de outras artes de outras culturas e também uma certa interação, que acabamos conhecendo coisas novas que não costumam ter na maior parte daqui de Brasília. Pois é, porque supermercado tem tudo igual, né? É tomate, batata... Sim, no supermercado é tudo meio padronizado. Então nessas vezes a gente consegue ver produtos diversificados. Obrigada, Samuel. A gente está falando aí de uma coisa que enriquece a nossa vida, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, é com vocês aí no estúdio. Legal, Maria. Valeu, obrigado por trazer aí o Samuel, né? Tanto falando desse aspecto do conhecimento, né, desses produtos locais, essas coisas regionais, assim, quanto também do compartilhamento de veículos, né? O diretor do programa até mencionou comigo aqui no fone de ouvido os patinetes elétricos, né? Que parece que São Paulo já tem aluguel de patinete elétrico e tem uns aplicativos aqui no Brasil agora se popularizando também de carros, né? De compartilhamento de carros. Seu site já teve isso lá, anunciado? Olha, não. Ainda não, né? Mas parece que teve. já tá Mas não tem, é um caminho sem volta, né? Carro é muito oneroso de você usar só para você mesmo. Você tem que realmente ganhar dinheiro com ele, ao invés dele te tirar o dinheiro. Oneroso, pouco sustentável, né, também. Exatamente. Bom, estamos chegando na reta final, mas a gente recebeu uma mensagem aqui do Deolan Silva, o nome artístico, ele não falou outro, né? Ele é de Uruçuí, no Piauí. Falou, eu sou cantor, para mim essa ideia é boa, porque eu não tenho condições financeiras de gravar meu próprio CD. Eu canto todos os estilos de música. Para a gente tocar e cantar só falta equipamentos. Assim podemos tocar as nossas próprias festas. Quando as pessoas me chamam para tocar, eu tenho que alugar o som dos outros. Só que a renda ficou pequena. Ele se interessou por isso. Já que a gente está chegando na reta final aqui, eu vou fazer os agradecimentos, mas antes eu queria pegar rapidinho os conselhos de vocês. Assim, para quem quer entrar na economia criativa, para quem quer entrar na economia colaborativa, quem quer trabalhar nessas áreas, quais seriam os conselhos? Juliana, tem conselhos para dar? Bem, para quem quer trabalhar em lojas colaborativas, coletivos, a minha sugestão é que realmente procure adequar o seu produto ao estilo da loja. Dá uma olhada
em termos de Procura os movimentos, grupos, né? movimentos de loja, para ver como é que em diferentes tempos, né, seja de manhã ou de noite, verificar qual é o movimento dessa loja, verificar por outras pessoas que participam de uma loja colaborativa, para ver como é que é o movimento, entendeu? Atentar justamente as taxas de administração, porque elas podem variar entre 15% a 40% da venda do produto. Então, assim, é realmente se informar para poder entrar nesse ramo, porque pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim, pode dar muito prejuízo ao empreendedor. E na área de criatividade, o que você aconselharia? Na área de criatividade, é realmente procurar... É o caso do Deolan, né? Procurar verificar qual é a sua aptidão realmente e também formar grupos, procurar como que está o mercado hoje, entendeu? Aí, a partir disso aí, realmente fazer... grupos, WhatsApp, procurar outros estabelecimentos que fazem esse tipo de serviço que ele procura, entendeu? É isso. A informação é a chave do sucesso. Verdade, Juliana. E o Saulo, existe muita coisa é preciso conhecer a concorrência, mas nesse caso é preciso conhecer os seus potenciais parceiros, né? E é a área que você trabalha com o seu portal, né? Na verdade, o networking é tudo. Você ter essa rede de conhecimentos, essa troca de experiências, é tudo para você começar a divulgar o seu serviço. Assim, se eu fosse dar um conselho, entra agora, www.fazoque.com. Então, você pode oferecer o seu serviço que inicialmente, às vezes, é uma troca, mas que depois pode te gerar um grande ganho futuro. No caso, por exemplo, quando a pessoa trabalha num cubículo sozinho, tá num coworking, onde você conhece pessoas, onde você tem outras oportunidades de mostrar o seu serviço. Até participar de feira, né? Já, ou participar de feiras, conhecer esses aplicativos novos, tem muita coisa bacana acontecendo, entendeu? Tem muita coisa de consumo colaborativo em que traz ganhos aí futuros e até ganhos assim imediatos. É bem bacana, tem informação mesmo, tem muita coisa legal acontecendo. Tá certo. Júlia, seu conselho, para quem quer entrar nessa área, economia colaborativa, o que você vai acabar sugeriria? sintetizando tudo aqui, mas eu acho que a gente tem que unir 3 coisas sempre, né? E aí, dentro dessas economias, é a mesma coisa. Então, primeiro, identificar sua proposta, sua motivação ali dentro, porque se você só sair atirando para algum lugar que é cômodo, não vai funcionar. Você precisa descobrir o que realmente te motiva. Depois, a gente tem que pesquisar pra caramba, que acho que foi o que a Ju falou. Então, procurar entender o que realmente está acontecendo, de forma mental mesmo, pesquisar e entender tudo. E depois partir para uma prototipação, porque nessas economias você não pode esperar e planejar demais. Você tem que ter um mínimo de planejamento, mas você tem que acompanhar o ritmo. Então, você tem que lançar uma ideia o mais rápido possível e aprimorar ela enquanto ela está no ar. Né? Não é deixar ela perfeita para depois chegar com algo pronto, porque não funciona. Então, a prototipação é ideal, assim. Você acabou não sintetizando, você acrescentou umas coisas interessantes mas aí. deu uma misturada aí nos meninos. Mas foi bem, saiu muito bem. Bom, vamos para os agradecimentos. Juliana Mota, do Sebrae, gestora de projetos de economia criativa. Obrigado por ter estado com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos abertos à disposição para todos que quiserem saber um pouco mais da economia criativa, tá? Lá no CIA. A gente esse assunto aqui vai te chamar de novo para a gente discutir mais, né, especificamente até sobre economia criativa. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Saulo Sena, criador do site Faz o Quê, designer gráfico, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, também deixo aí os meus contatos abertos, acho que o pessoal vai passar, né? Ou não? O crédito? Acho que já botaram lá, o Faz o Quê, já deve ter passado. Então Faz pronto, o Quê. Quiser, entra lá na mensagem, bota lá, eu respondo todo mundo, quem tiver dúvida. São 5 anos aí nessa lida, mas uma lida bem gostosa que a gente faz com muito carinho. Legal, Saulo. Valeu. Obrigadão mais uma vez. Júlia Horman, gerente-geral da Indie Warehouse. Muito obrigado por ter estado com a gente. Obrigada a vocês. Então, como todo mundo me deixa à disposição também, quem for da área de games ou até do audiovisual e quiser ir lá fazer uma visita, conhecer, ver como a gente trabalha. Fica no Lago Norte, aqui em Brasília, Fica né? no CA, no Lago Norte. Aí, indiewarehouse.com.br ou então me procurar em redes sociais e a gente consegue marcar, agendar uma visita. Tá certo. Legal, Júlia. Valeu. Muito obrigado a você. Obrigada. A todo o pessoal lá da Indie Warehouse também.
E muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do Participação Popular e ao longo de todo o ano de 2018. Como eu disse no começo do programa, esse é o último do ano e a gente vai voltar no dia 14 de janeiro com 3 programas por semana, hein? Então, a gente conta com a sua audiência especial nesse mês de janeiro. A você, ótimas festas, Feliz Natal para você, para sua família, para seus amigos, um ótimo ano novo. Que 2019 seja um ano sempre melhor para todos nós. Grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Eu sou Fabrício Rocha. Tchau.